Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Despertar Consciente de hoje, iniciando mais uma semana, dando sequência aos nossos encontros pela manhã, toda segunda e sexta, aqui ao vivo com vocês, batendo um papo. Batendo um papo, modo de dizer, né? Que eu sempre gosto de dizer que esses nossos encontros aqui é mais que um bate-papo, né? Que eu separo sempre conteúdos de aula para vocês. E hoje, quem gosta aí do tema sobre as sombras psicológicas, né? Falei que eu ia introduzir muito esse assunto aqui nesse ano nos nossos encontros. E hoje eu vou dar o pontapé inicial aqui sobre os nossos encontros, dentro de um dos temas, né, que está dentro sobre as sombras, que são sobre as personalidades. Então hoje eu vou começar a falar com vocês aí sobre as personalidades, já amarrando os assuntos do que já foi falado aqui no Despertar Consciente. Claro que sempre de uma forma que dá para todo mundo acompanhar, então se você não está acompanhando, seguindo uma ordem linear aqui no Despertar Consciente, você vai conseguir acompanhar. Eu sempre busco trazer de forma fragmentada aqui para vocês todos os assuntos, tá? E claro que quem já está seguindo e acompanhando vai fazer o melhor uso do material, tá? Quem está começando por agora, fique à vontade, depois dá uma olhadinha no meu perfil, nas gravações, que tem muito assunto legal aí nos encontros anteriores, tá? Deixa eu dar um bom dia aqui pro pessoal que chegou, Noemi, Bruno, Ângela, Júlio, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso encontro. Quem entrou depois, talvez eu não vi o nome aqui, ou quem estiver assistindo a gravação, seja muito bem-vindo, gratidão aí pelo seu carinho, seu prestígio, passando aqui suas manhãs comigo, batendo um papo legal aqui, tá? Pessoal que já estiver comigo aqui, me dê um feedback aí como é que tá o áudio, a imagem. Eu sempre gosto de perguntar a vocês aqui, porque depois está travado e eu tô falando aqui e tá tudo travado, né? Então gosto sempre de ver o feedback de vocês aqui, ver se está tudo legal, para o nosso assunto fluir. Beleza, quem quiser pegar papel e caneta, tá? Porque os encontros eu sempre vou trazendo assuntos aqui que de repente cai uma ficha, então já serve de material para vocês refletirem, analisarem ou até trabalharem no seu dia a dia, beleza? Júlio aqui dando bom dia, Ângela também, Noemi, beleza, legal, vamos lá. Bom, então vamos dando sequência aqui, qualquer coisa vocês vão me avisando. O pessoal que está comigo ao vivo, tá? Quiser fazer perguntas, se tiver dúvidas, fiquem à vontade, deixar a sua dúvida, sua pergunta aqui embaixo, que eu vou acompanhando e respondendo. Quem tiver na gravação, não vai dar para eu responder na hora, mas eu respondo depois nos comentários, ou dependendo da pergunta, de repente vira até um assunto do próximo Despertar Consciente, tá? Então vocês fiquem bem à vontade aí quanto a isso, beleza? Bom, recadinho também rapidinho antes da gente começar. Hoje eu estou dando início à minha nova turma do curso básico de HQI, ok? Então quem quiser aprender curso de HQI, começa hoje a minha nova turma às 19 horas, com aulas às segundas-feiras ao vivo, tá? Então quem quiser participar do curso de HQI, quiser saber mais informações ou se inscrever, pode entrar em contato comigo ou com a minha equipe aqui no privado do Instagram ou do WhatsApp. Beleza, pessoal? Ou pode deixar aqui nos comentários também, eu quero que eu entre em contato com vocês para poder passar mais informações ou fazer a sua inscrição, beleza? Vamos lá então, vamos falar sobre as personalidades. Eu e minhas analogias, né? Eu gosto sempre de usar as analogias e sempre utilizo as analogias da tecnologia, de um aparelho, um telefone, que é um exemplo da nossa época e que fica bem palpável para a gente poder entender um conceito um pouco abstrato, que é difícil de trazer uma visualização para o assunto, né? Então eu acho muito interessante essas analogias sobre a tecnologia, que dá para fazermos uma associação. Vamos lá. Todos nós viemos de uma mesma base, de uma mesma fonte, nós temos uma mesma base de estrutura, tá? Vou pular essa parte, mas apenas é o primeiro passo aqui. Isso aqui dá pra gente falar depois em outro assunto, principalmente sobre física quântica, mas só pra gente entender que todos nós viemos com uma mesma estrutura, uma base, e viemos da mesma fonte, tá? Então se todos viemos da mesma fonte, a partir do momento que nós nos individualizamos e começamos a nos fragmentar como indivíduo, se todas as nossas bases vêm da mesma fonte, somos todos iguais. O que nos diferencia de um para o outro? As nossas personalidades. Então, as nossas personalidades são quem nos é o que nos desindividualiza
dos outros seres humanos. Tá? Então nós temos, aí voltando à minha analogia, né? Então na nossa analogia aqui, o telefone. Os telefones vêm de fábrica o mesmo aparelho. O que vai diferenciar um do outro? A programação de cada um. Então vai vir uma programação básica de fábrica e quando você adquire, cada um vai formatar esse telefone de acordo com o seu perfil, a sua utilização. Você pode pegar o mesmo aparelho telefônico. Se é um aparelho de uma pessoa que trabalha com contabilidade, ele vai ter alguns aplicativos voltados para aquilo, para acessar, né, o site da Receita Federal, aplicativos do governo, muitos aplicativos para poder fazer cálculos. Então esse é um aparelho individualizado para um contador. Se uma pessoa é um advogado, ele vai ter ali aplicativos voltados ali para a área jurídica, com muita informação, com acesso a leis. Então vai ser voltado para aquela área. Se é uma pessoa que mexe com mídias sociais, ele vai ter ali aplicativos para poder fazer edição de vídeo, né? Vai ter que ter uma memória maior para poder armazenar os arquivos que está fazendo edição. Vai ter provavelmente ali várias IAs instaladas para poder fazer o trabalho também. Se é uma criança, vai ter muito joguinho, vai ter muito aplicativo infantil. Então, ou seja, são os mesmos aparelhos e o que vai individualizar ele de forma sistêmica tem também a parte estética do lado de fora, que aí vai ter uma capinha diferente, né? Cada um vai trocar a capinha. Digamos que essa capinha, essa parte física, é a nossa roupagem. Tá? Então, cada um vai ter o seu estilo físico. Já a sua diferenciação interna num telefone, por exemplo, vai ser os aplicativos e o que está salvo e armazenado neles. Tá? Então, por exemplo, tem os aplicativos que você vai instalar e tem aquelas informações que vão ser armazenadas nele, conforme a utilização. Ok? Então, este seria a individualização de um telefone. E nós, seres humanos? Os nossos aplicativos, o que nos vai diferenciar de um ser humano para o outro, vai ser a nossa formatação. E qual que é a nossa formatação? Aquilo que você estuda, aquilo que você aprende, digamos que essa parte é a sua parte racional, os seus aplicativos nesse exemplo, nessa analogia que eu trouxe. Então, é a sua parte que você estuda, o que você aprende, digamos que seria os seus aplicativos, que é o que vai te individualizar. Então, no exemplo de um telefone, de um contador, que vai diferenciar dele é os aplicativos voltados para a receita, o que ele instalou. Se você é um contador como pessoa, a sua formatação é o que você estudou no seu curso de contabilidade, é o que você aprendeu, é o seu conteúdo técnico, lógico e racional. Tá? Então, vai ser a sua parte, que digamos que seria esse aplicativo. Outra parte que poderia ser esse programa de aplicativo seria as suas crenças, aquilo que você acredita com a sua parte racional. Então tem o que você acredita e o que você aprende com base no que você estudou e tem aquilo com base nas experiências que você passou. Tá? Então aqui vai ser a sua formatação e a sua individualização racional. E vai ter aquela que você vai armazenar pela sua experiência, que é a parte emocional. Então, todo o seu histórico emocional, ele também vai sendo armazenado e vai gerando novos aplicativos, ou seja, novas personalidades. Por exemplo, uma pessoa que vivenciou muita carência, muita rejeição, ela pode gerar, ao acúmulo dessas emoções, uma personalidade que vai ser com a parte racional buscando aprovações. Então percebe? Então as informações emocionais geram padrões mentais que por sua vez a somatória de tudo isso nasce uma personalidade. Então uma personalidade daquela pessoa que quer agradar todo mundo, que quer fazer um monte de coisa, essa é uma personalidade embasada num histórico emocional de carência, que nasce uma necessidade de ser aprovada, que nasce um padrão racional de racionalizar e entender o que ele é uma pessoa que vai buscar essa aprovação, tentando agradar todo mundo. Então isso vira uma personalidade, a somatória de tudo isso. Essa personalidade, digamos que seria então um dos aplicativos instalado nela. Então estão conseguindo acompanhar, pessoal que está chegando,
está chegando agora, ou o pessoal que já está acompanhando do início, está dando para seguir a linha de raciocínio, tá? Senão eu posso trazer outros exemplos. Vou trazer um outro exemplo aqui. Então, tem acúmulos de carência que gerou uma necessidade de agradar, que gera uma personalidade daquela pessoa que vai ter dificuldade em dizer não e vai querer fazer tudo para o outro. Vamos pegar um outro exemplo. Uma pessoa que foi muito agredida, que foi humilhada, que foi espancada, e ela foi gerando acúmulos de raiva, de ódio, de ressentimento. Então, esse acúmulo de sentimentos pode fazer com que nasça uma personalidade racional agressiva. Aquela pessoa que, vamos lá, seguir na linha de raciocínio, ela vivenciou situações que mexeram e acumularam emocional com raiva, com ódio e com ressentimento. Ali nasce padrões mentais, condicionamentos, pensamentos, crenças de que ela tem que se defender, que ela tem que descontar no outro, que o outro é ruim, que ela tem que fazer algo, ou até uma personalidade agressiva para se proteger de antemão. Então nasce com acúmulos de sentimentos que geram padrões mentais que vão elaborar esses sentimentos, que faz ela acreditar que ela precisa ser agressiva, que ela precisa ser rígida, que ela precisa ser brava. E aí ela nasce comportamentos embasados por uma personalidade, tá? Aí nasce a personalidade agressiva. Vai ser aquela pessoa que vai dar patada no outro, que vai xingar, que vai resmungar, que vai fazer algo contra o próximo, por exemplo. E ali ela começa a desenvolver comportamentos, tá? Dentro dessa forma, por causa dessa personalidade. Então eu estou descrevendo aqui personalidades e não quer dizer que a pessoa ela vai ter apenas uma personalidade, tá? Porque ela vivencia várias situações ao longo da vida dela. E cada vez que ela vai desenvolvendo essas personalidades, ela vai alimentando com as suas ações, com as suas escolhas, e isso vai virando comportamentos condicionados. Então vai ter pessoa, como nesses exemplos que eu trouxe aqui, talvez você vai falar assim, eu sou assim, eu conheço fulano que é assim. Mas essa pessoa, ela pode ter uma dessas personalidades predominantes. Não necessariamente é apenas uma. Muito pelo contrário, a pessoa vai ter várias personalidades. Então ela vai ter aquela personalidade que vai querer agradar todo mundo, ela vai ter aquela personalidade agressiva, ela vai ter aquela personalidade que tem culpa, ela vai ter aquela personalidade triste, ela vai ter aquela personalidade alegre, e ela vai criando essas máscaras sociais aonde ela vai interagir com outras personalidades, com outras pessoas e com o mundo externo, essas personalidades que ela vai adquirindo, se formatando e se condicionando ao longo da vida dela. Tá? Pessoal, estiver por aqui, vai me dando feedback se estão conseguindo me acompanhar, antes de eu ir pulando de assunto, de tópicos aqui, para eu saber se está tudo ok. Tá? O Júlio colocou aqui sim a analogia das configurações do celular com diferentes personalidades é perfeita. Beleza, Júlio, gratidão. Então, para eu ir sabendo, para ver se está legal o entendimento aqui, porque se eu ficar trazendo muitos conceitos técnicos, né, fica complicado. Eu gosto sempre de trazer todo o conteúdo. Então, se tem algum colega aqui, terapeuta, ou dentro dessa área de estudo, né, que talvez possa pensar, mas tá muito palpável, é porque eu busco trazer para atender todos os públicos, tá? Então não adianta eu falar só para quem é da área, até porque quem é da área já entende. Então eu busco sempre trazer numa linguagem bem arroz com feijão, para que todas as pessoas consigam absorver esse conteúdo, todas essas informações e transformar dentro da realidade prática delas, tá? Porque se eu trouxer só em conceitos técnicos, fica aquele assunto chato, tá? Então, por isso que eu trago muitos assuntos aqui. Exemplos, alguns até viajam um pouco na maionese, mas a ideia é trazer uma linguagem para que vocês consigam entender conceitos, como eu disse no início, que são abstratos, que é difícil de trazer uma imagem ou algo do dia a dia para poder visualizar. Tá? E até quebrando um pouco desse mito, né? Que entender sobre o inconsciente não é assunto só para terapeuta, para psicólogo ou para quem trabalha na área, tá? É um assunto para o dia a dia, porque esse assunto está por trás do seu problema de relacionamento, da sua saúde, do seu financeiro, das suas metas, dos seus sonhos, dos seus objetivos. Então, esse assunto está por trás de tudo aquilo que diz respeito a resultado prático na sua vida. Então, por isso a importância de entender tudo isso, eu busco trazer nessa linguagem bem arroz com feijão, tá? Agora, se esses exemplos estiverem
meio viajados na maionese aqui, vocês podem me dando feedback que eu vou encontrando uma linguagem de acessar todos vocês, ok? Bom, então, tranquilos até aqui, pessoal? Então, nós temos então as personalidades, essas personalidades vão interagindo, ok? Agora, vamos lá. O que isso tem a ver com os resultados práticos, tá? O nosso corpo físico, digamos que ele é uma máquina biológica, tá? Então, se você pega, por exemplo, um robô, você precisa colocar uma programação para gerar comportamentos nele. Nós somos assim, nós somos como se fosse um robô, uma máquina biológica. Só que o que nos diferencia é a autoconsciência. Só que essa autoconsciência das pessoas, elas estão ficando cada vez mais adormecidas, porque os padrões automatizados, as programações, da mesma forma que você automatiza uma máquina para determinado comportamento, nós seres humanos somos altamente programáveis também. E somos programados com as nossas crenças, com os nossos sentimentos. Isso vai gerando padrão tão inconsciente que vocês podem ver, muitas pessoas estão, por isso que tem a questão, né, que fala o despertar, as pessoas estão adormecidas, e é literalmente, estão adormecidas. Todos nós já temos uma autoconsciência, que é o que nos diferencia das outras espécies. Só que o que era para ser uma vantagem tem padrões internos nossos que estão colocando como desvantagem. Você pega, por exemplo, um animal irracional, ele não destrói o planeta. E nós que temos autoconsciência, conseguimos fazer algo que está agredindo o nosso planeta. Muitas das vezes agredindo, não vou ir muito longe não, agredindo o próprio corpo físico. Quando come besteira, quando cria autopunição, autorrejeição, qualquer movimento inconsciente que desequilibra o seu próprio corpo, seja o que você ingere, o que você consome, o que você se autoagride. As doenças autoimunes e degenerativas é o que é uma autodestruição das células. Então são acúmulos de autorrejeições que as pessoas vão acumulando. Então elas vão fazendo isso consigo mesmo. Ah, Henrique, mas eu não queria fazer. Aí que entra as sombras psicológicas, tá? Porque não existe apenas uma personalidade aí dentro fazendo escolha. Dificilmente você vai acordar o dia hoje, nossa, que belo dia para eu poder estragar minha vida hoje, para criar uma doença, para poder criar um problema no relacionamento, para criar uma falência. Isso não é consciente. Isso é um movimento inconsciente. A sua parte racional, ela representa uma pequena porcentagem. Alguns estudos apontam aí de 6 a 12%. Então tem algumas analogias, né, até com um iceberg. Aquela pontinha é a sua parte racional, é aquela que você acorda todo dia e fala, olha, eu quero ter prosperidade financeira, eu quero ter um bom relacionamento, eu quero ter saúde, eu quero isso, eu quero aquilo. Essa é a sua pequena porcentagem. A maior porcentagem são todas essas personalidades que existem e que estão embasadas por alguma dor, por algum sofrimento ou alguma racionalização errônea ou desequilibrada ou desarmonizada que fez ao longo da sua vida em algum momento. Então, igual eu trouxe o exemplo. Talvez a pessoa racionalmente ela entende, fala assim, nossa, eu preciso cuidar da minha vida e parar de cuidar da vida dos outros. Mas ela tem um histórico de carência tão grande que inconscientemente, na hora que ela é exigida, ela não consegue dizer não e acaba fazendo coisas que vai desequilibrá-la e vai gerar alguns problemas. Vai ter uma pessoa, por exemplo, que frequenta uma instituição religiosa, ela entende o amar o próximo, busca praticar a caridade, a bondade, seguir os ensinamentos religiosos dela, mas ela tem histórico de tanta raiva, tanto ódio, tanto ressentimento, que o primeiro que pisa no calo dela, ela já está com 20 pedras na mão. E faz algo totalmente contrário ao que a parte racional dela gostaria de fazer. O que isso quer dizer? Que existem personalidades dela em conflitos. E agora, né, quem já acompanha meu trabalho já vai entender alguns assuntos, algumas frases que eu costumo trazer. Toda vez que nasce um dilema, nasce um problema. Porque tem um dilema onde a pessoa quer praticar os ensinamentos religiosos dela e outra parte embasada na raiva. Então uma parte quer cuidar de alguém, quer seguir os ensinamentos, quer praticar a bondade, a caridade, e a outra está querendo pegar o outro e torcer pelo pescocinho. Entendeu? Embasado por esses sentimentos. Tem uma personalidade que está querendo cuidar da vida dela, mas o histórico de carência faz com que ela fique cuidando da vida de todo mundo, tentando fazer um monte de coisa. Então, ou seja, estou trazendo esses dois exemplos que foram os de hoje, né, para não misturar muito e não ficar muito confuso. Mas isso se aplica a tudo. Tá? Então, as personalidades vão ditando os seus resultados.
Lembra que eu falo com vocês aqui também nos nossos encontros? Que tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer vai passar pelas nossas escolhas. A nossa vida é uma sucessão de momentos. Estes momentos são embasados pelas escolhas que nós fazemos ou deixamos de fazer. E essas escolhas estão embasadas em 2 padrões, padrões mentais e padrões emocionais. Isso aqui eu falei muito nos nossos primeiros encontros. Estou dando uma pincelada para quem não acompanhou, para conseguir acompanhar, e quem já assistiu, reforçando o movimento. Aí agora a gente já começa a descer um pouco, né, nas análises. Então, a vida é uma sucessão de momentos. Estes momentos vão ser vivenciados de acordo com a escolha que você faz. A sua escolha está embasada entre razão e emoção. E a sua razão e a sua emoção, ela moldam uma de suas várias personalidades. Então, agora fazendo em uma outra linguagem, tudo que você faz ou deixa de fazer, além de estar embasado pela razão e emoção, que é o que fundamenta a sua personalidade, está embasada pela sua persona, pela sua personalidade. E tem várias pessoas que têm várias personalidades dentro, alguma não, né? Todos nós temos várias personalidades, né? Algumas mais presentes, outras reprimidas. As personalidades reprimidas são as sombras psicológicas. Então você vai ter aquela personalidade que você interage, por exemplo, nessa aula que eu estou ministrando para vocês, qual personalidade está aqui? O Henrique professor. E a personalidade Henrique terapeuta também, né? As duas estão aqui oscilando. A personalidade do Henrique que joga futebol com os amigos no final de semana não está se apresentando nesse momento. Por quê? Porque ela não é adequada nesse momento. Ela é adequada lá no momento de lazer e de descontração. Ali, por exemplo, a personalidade terapeuta ia ser chata naquele assunto ali de momento. A pessoa que está ali jogando bola, ela não está ali para poder fazer terapia, ela não está ali para poder aprender alguma coisa. Ela está ali para se divertir e jogar futebol. Imagina a personalidade do terapeuta. Olha, você não tocou para mim porque você tem um padrão de rejeição inconsciente, talvez uma disputa com medo de eu fazer gol e te inferiorizar, né? Ou você tocou para mim e em vez de chutar e fazer o gol, porque você tem complexos de medo de errar, de ser julgado e criticado, então em vez de chutar pro gol e correr o risco de errar e ser julgado e criticado, você preferiu perder a oportunidade de se consagrar fazendo esse gol e tocar a bola para mim. Olha que coisa chata que é ficar, né, uma partida de futebol fazendo análises numa partida. Então, qual personalidade que ideal está ali? É a personalidade Henrique. O que vai xingar se não tocou, o que vai aplaudir quando o colega fizer um gol, é a personalidade adequada para aquele momento. E se eu tivesse com a personalidade descontraída aqui nesse momento, não seria adequado para essa aula. Então, trouxe exemplos de situações que é mais simples de entender. Agora, onde que isso começa a virar uma bagunça no dia a dia? É quando personalidades, como eu disse, as personalidades não vão nascendo e se desenvolvendo e se consolidando ao longo das experiências da vida. Aquela personalidade de uma criança, por exemplo, que não elaborou bem uma situação que vivenciou com 10 anos. Aquela personalidade, quando está ditando as escolhas de um adulto de 30, 40, 50 anos nas costas, vai ser aquele adulto que vai ter atitudes e resultados infantis. Porque quem está escolhendo é aquela personalidade que vai fazer pirraça, que quando está trabalhando, em vez de buscar e focar no seu resultado profissional e financeiro, ela está buscando carência afetiva lá da infância, que a criança não quer resultado, a criança quer afeto, quer abraço, quer acolhimento, quer aplauso. Um adulto que está com essa personalidade dirigindo o corpo como adulto vai ser aquele adulto que dificilmente vai ter resultado. Ou ele vai ter resultado só pela tentativa e erro, vai ter que fazer um esforço tremendo. Em qualquer momento que ele abaixa a guarda, a autossabotagem entra em ação. Porque é a personalidade daquela criança, daquele adolescente que está querendo afeto, reconhecimento, aplauso, abraço, carinho, atenção. Ele não quer resultado financeiro. Só que o corpo desse adulto está numa fase linear do tempo onde ele precisa de dinheiro para pagar as contas, de resultado, de bater as suas metas. Só que a personalidade da criança não está nem aí. Quem acompanha meu trabalho, nasce um dilema, nasce um problema. Agora temos um corpo querendo e precisando de um resultado. Tem um adulto que levanta cedo para trabalhar todo dia, mas tem a personalidade da criança que está ali só querendo a aprovação do cliente, do chefe, do companheiro de trabalho ou da família com o próprio resultado profissional. O que vai acontecer? O porquê dela está comprometido e o resultado, consequentemente, também.
Entendeu? Então aqui começa a confusão, aonde as personalidades vão interagindo e vai virando uma guerra civil interna. Começa uma confusão. E daqui entramos na guerra interna. Quem já acompanha meus encontros também, eu trago uma analogia de um ônibus. Imagina um ônibus dirigindo, só tem um volante e 80 motoristas lá dentro, cada um querendo fazer uma coisa. O resultado desse ônibus está comprometido. E quem olha de fora vai ver esse ônibus subindo meio-fio, batendo no poste, dá uma ré, anda para frente, abre a porta, fecha a porta, aumenta o som, desliga o som. E cada vez que ele vai batendo, vai ficando uma cicatriz ali naquele ônibus, vai ficando um amassado, o farol quebrado, o pneu furado, né? Você vai vendo um ônibus todo arrebentado, porque lá dentro há uma confusão tão grande, os motoristas tudo brigando, cada um querendo fazer alguma coisa, e quem está pagando o pato é o ônibus. Isso acontece com o nosso corpo físico. Tem um corpo físico, várias personalidades interagindo aí dentro, querendo fazer um resultado, uma coisa ou outra, e aí fica aquela luta externa, emagrece, engorda, machuca, arranha, cai, não ganha dinheiro, não paga a conta, adoece, gera uma cicatriz, faz uma cirurgia, sofre um acidente, se rebenta todo, entra numa briga, numa confusão, se agride o outro, se autoagride, e chora, e fica triste, fica alegre, fica aquela montanha russa, e olhando de fora, o corpo físico está igual o exemplo do ônibus, todo arrebentado, todo desequilibrado. Por quê? Porque começa um desequilíbrio interno. Agora imagina o motorista, esse exemplo do ônibus. E aí a pessoa fala assim, esse ônibus está todo amassado, a gente tem que envelopar todos os postes para ver se ele para de bater nesse poste e não arranha mais. Né? Vamos ter que ladrilhar o caminho aonde ele vai passar para poder gerar menos problemas. Vamos controlar a temperatura e o tempo para que não chova, que ele não fique no sol para desbotar a pintura. Está focando somente em coisas externas para poder consertar aquele ônibus. E quem é que parou para perguntar, falou assim, vamos ver como é que está lá dentro? Quem que está querendo dirigir esse ônibus? Por que esse ônibus está batendo em tudo? Porque quando tem um equilíbrio lá, pode ter poste, pode ter rua com problema. Claro que esses movimentos externos ajudaria, mas o problema está lá dentro. E se a pessoa está focada em tentar resolver só lá fora e não olha a bagunça que está lá dentro com esses motoristas, é onde que não vai sustentar essa realidade. Pode melhorar por um tempo, né? Mas até quando vai sustentar esses postes envelopados, essa rua ladrilhada, sendo que a confusão está lá dentro? Entende? Sem contar o esforço que vai ter que ser feito no mundo externo e até tentar controlar outras coisas que é difícil de controlar, porque para envelopar todos os postes, você vai ter que entrar em contato com a prestadora de serviço, você vai ter que depender da prefeitura, você vai ter que depender do governo, você vai ter que depender de outros ônibus, de outras pessoas para não ir lá arrancar tudo aquilo. Olha o esforço que dá para você ter que controlar tudo isso para proteger esse ônibus. Agora, se você entra lá dentro desse ônibus, fala assim, opa, peraí, vem cá todos os motoristas, por que você quer ir para frente? Por que você quer ir de ré? Por que você está querendo ir a 200? Por que você está querendo? E você vai interagindo com todos eles e gerando uma harmonia ali entre eles para que todos sigam rumo a um objetivo em comum. Pode estar o caos que tiver lá fora, que esse ônibus começa a se blindar de dentro para fora. Isso acontece com as pessoas estão tentando emagrecer, tentando melhorar relacionamentos, esperando que por um milagre o companheiro mude, e está tentando ganhar dinheiro esperando como que um passe de mágica para que a economia, que o governo, que tudo mude, está tentando emagrecer esperando uma pílula milagrosa, ou apenas ali com 5 minutos de academia por semana, ou com que alguém pare de oferecer ela doce para ela comer, né? O outro está esperando resolver o financeiro apenas ganhando na Mega Sena. Ou seja, as pessoas estão sempre esperando situações externas sem olhar essas personalidades internas que estão em desequilíbrio. Ou seja, algumas até podem conseguir alguns resultados, mas tem que fazer um esforço tremendo, como nesse exemplo aqui do ônibus, dependendo da boa vontade e de situações que cabe a terceiros, e vai ter que fazer um esforço tremendo. E a hora que ela consegue esse resultado, ela, ufa, consegui esse resultado, que ela baixa a guarda, as personalidades internas vai lá e vai arrebentar tudo de novo. E aí é onde a pessoa fica naquela montanha russa, tem resultado, não tem resultado, tem resultado, não tem resultado, conquista, sabota, e fica essa confusão externa vindo de um desequilíbrio interno. Então as personalidades, pessoal, elas estão por trás de todos os seus resultados. Então você precisa começar a identificar essas personalidades. Hoje, nessa aula de hoje, eu trouxe
uma aula mais introdutória, claro que o assunto é muito mais complexo do que isso, eu vou buscar explorar com você nos próximos encontros, tá? Então, até quem está chegando agora, ou quem caiu de paraquedas nessa live, toda segunda e sexta, às 8 horas da manhã, eu estou aqui trazendo um bate-papo com vocês sobre vários assuntos inconscientes internos para que você compreenda a causa e a origem dos seus problemas e que você tenha a capacidade de como transformar isso em resultado na sua vida prática, tá? Então, toda segunda e sexta estou aqui. Quem quiser acompanhar as aulas anteriores, eu sugiro que vocês assistam, principalmente quem está gostando. Quem começou por hoje, gostou desse assunto, assista as outras que estão tão profundas tanto quanto essa, tá? Se você está sem tempo para poder ficar pesquisando, tem a minha iniciativa que eu comecei esse ano, que é a Biblioteca Consciente. Então, a Biblioteca Consciente é um espaço onde você vai ter acesso a todo esse conteúdo, a todo esse aprendizado de uma forma muito bem organizada, bem estruturada e resumida para quem não tem tempo. Então essa aula, por exemplo, do Despertar Consciente de hoje, ela vai estar disponível lá também, assim como as outras já estão, de forma compactada, com vídeo, com slide, onde a minha equipe, juntamente com a inteligência artificial, está pegando todas essas aulas e transformando em material em PDF, em aulas resumidas dessa aula completa, né, de hoje, resumida, compactada ali de 5 a 10 minutos, compactada com imagem, com toda a explicação, numa linguagem bem arroz com feijão, com PDF. Lá tem resumos de livros também em vídeo, em áudio e PDF, onde você consegue dedicar apenas 40 minutos por semana, você consegue aprender com muita profundidade, com seu conteúdo, de uma forma bem profunda como essa aula. E para quem tem disponibilidade de disponibilizar o seu tempo para aprofundar um pouco mais, as aulas estão completas lá também, caso você queira assistir, tá? Então tá tudo organizado lá. Quem quiser fazer parte da Biblioteca Consciente, o valor é muito simbólico, R$ 25,55 no plano anual, então acessível para todos. O link está lá na bio do meu Instagram. E quem quiser aprender mais sobre HQI, hoje eu estou dando início à minha nova turma do curso de HQI. Se você está assistindo a gravação e já passou a data de hoje, então você perdeu essa turma, acompanhe minhas postagens para ver quando que vai ter a próxima. Mas se você já está aí firme e forte, aí, decidido a mudar a sua realidade, não quer perder mais tempo e está assistindo antes ainda, se der tempo, entre em contato comigo, dá tempo de você fazer a sua inscrição. A turma começa hoje às 19 horas, tá? 19 horas de Brasília, ok? Bom, então, recado dado, pessoal. Gratidão mais uma vez pelo carinho, pelo prestígio de vocês, tá? Deixem o seu feedback aqui, lembrando que o seu comentário, seu coraçãozinho, seu puxão de orelha, tudo isso é muito importante para que eu consiga moldar o conteúdo para vocês. Compartilha com quem essa mensagem possa fazer a diferença também, isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho e para que o algoritmo entenda a relevância desse conteúdo e possamos levar essa mensagem para outras pessoas também, tá? Então, gratidão ao carinho de vocês, nos vemos na turma do curso de hoje, tá? Quem for participar, e se você não vai participar ou se viu depois, toda segunda e sexta-feira já estou de volta aqui para o nosso próximo encontro do Despertar Consciente, onde eu vou dar sequência a assuntos bem profundos como esse que eu falei com vocês hoje também, beleza? Beijo carinhoso para vocês e até o próximo encontro.